Olá, queridos e queridas alunas do curso de Pedagogia. Eu sou a sua orientadora do projeto integrador desse semestre. Quero dar alguns recados importantes. Vocês devem ter visto lá no grupo do WhatsApp que eu enviei para vocês um cronograma das nossas aulas. A ideia desse cronograma é fazer com que a gente tenha encontros virtuais, semanais, além dos previstos pela própria matéria. Né? Nós vamos aproveitar as aulas de segunda-feira, em que vocês têm aulas EAD que não são síncronas, ou seja, que não tem uma obrigatoriedade da sua presença lá pontualmente naquele horário, para fazermos também algumas aulas especiais. Serão aulas de introdução aos conhecimentos científicos, aos conhecimentos de pesquisa, para ajudá-los a fazer a composição do projeto integrador desse semestre. Nesse semestre, ficou combinado que nós teríamos uma modalidade de apresentação diferenciada. O fruto, o objeto geral do seu trabalho desse semestre, do projeto integrador, será a publicação de um resumo científico. Vou passar para vocês já hoje, o passo a passo, quais são os principais tópicos de um resumo, mas eu quero deixar de antemão a dica para você que não dá para a gente tirar um resumo de nada. Nós precisamos fazer o trabalho completo. Então, o trabalho de pesquisa, o levantamento dos textos, as leituras, tudo isso vai ser uma coisa completa, como se fosse um artigo científico normal. A diferença está no fato de que você vai apenas produzir para apresentar para a banca examinadora um resumo acadêmico. Combinado? Então, o projeto, o trabalho é total. É como se fosse para um artigo científico, a produção de um artigo científico mesmo. Quanto à composição de tudo isso, desse trabalho, ficou combinado que vocês fariam grupos de 5 pessoas, há um ou outro grupo que tem 6 pessoas, mas por isso será importante que você envie o quanto antes o seu nome lá no nosso grupo do WhatsApp, compondo mesmo os grupos. Ficou combinado que nós teríamos grupos de 5 pessoas, há um ou outro grupo que vão ter 6 pessoas, mas não mais do que isso, né? Porque as turmas vão ter orientações diferentes, em dias diferentes até, vai ter momento em que vai ser todo mundo junto, mas vão haver dias que serão turmas diferentes para essas orientações, sobretudo as de segunda-feira. Uma coisa importante, além disso, é o seguinte, é que a turma N14, que já fez projeto integrador, terá uma liberdade um pouco maior para escolher o tema que deseja desenvolver dentro do assunto geral que já tratei aqui, que já explicitei para vocês, que é jogos e brincadeiras na modernidade, de aplicativos e jogos para a educação. E dentro desse tema geral, a N14 poderá escolher os temas específicos, pode ser relacionados à educação especial, a incentivo à leitura, à avaliação, né, aprendizado de idiomas. Então, vocês vão decidir qual é o tema que vocês vão querer desenvolver dentro desse tema macro que eu falei para vocês agora mesmo. Já a N15, que é uma turma ainda de iniciantes, eu tenho os temas já separados para que vocês façam os seus estudos, suas pesquisas preliminares. Para isso, vocês precisarão deixar o grupo montado, para que eu envie qual é o tema que vocês vão trabalhar durante esse semestre, nesse primeiro PI. A partir de agora, vocês não vão mais utilizar locais de pesquisa comum, como aquele InfoEscola, HistóriaNet, Toda a História, Wikipedia ou qualquer outro site que seja mais assim voltado para uma parte comercial da internet. Nada disso. A partir de agora, você vai utilizar as bases de pesquisa. O que são as bases de pesquisa? São como bibliotecas de artigos científicos já avaliados, já aprovados em revistas científicas, que tem uma validade mesmo científica, acadêmica, que pode ser utilizado porque são frutos de pesquisa de fato. Então, a partir de agora, vocês vão utilizar uma base que eu sempre aconselho, é o Cielo.
né? O Cielo é uma base bacana, que tem trabalhos, inclusive, até em espanhol, né? Se você tiver interesse em outros idiomas, fique à vontade, né? Para pesquisar nessa base. Também pode ser a CAPES periódicos, não tem problema, que é uma boa base também. E, por que não, os bancos de teses nacionais e internacionais. Lembre-se, todos os trabalhos que são científicos você pode utilizar, desde que citada a fonte. E aí é uma coisa que eu já quero chamar a atenção para a nossa próxima aula. Hoje nós vamos ainda falar dos passos principais para fazer um resumo, mas na nossa próxima aula, por favor, não perca. Vai ser uma aula geral que nós faremos na segunda-feira e que trataremos de assuntos como autoria, né? Vamos falar sobre o que é plágio, vamos falar sobre o que é citação, citação direta curta, citação longa e etc. A ideia é que você consiga compreender e produzir os seus conteúdos com base no conteúdo de alguém, né? Alguém já estudou e já produziu alguma coisa na área que você tem interesse. E é exatamente isso que eu quero exigir de você. Que você procure o que já pesquisaram a respeito daquele tema que é o tema do seu interesse aqui do projeto integrador. Combinado? Eu recebi uma dúvida de uma aluna perguntando se nós poderíamos utilizar apenas um artigo científico e um livro para basear os nossos estudos. E a minha resposta para essa dúvida é não. Não dá simplesmente para você fazer um projeto, nem que seja um projeto integrador simples, não dá para você fazer uma pesquisa utilizando apenas um livro e um artigo. A ideia é que você coloque esses autores desses livros e artigos para que eles discutam o tema. Assim, o ideal será você utilizar um livro e 3 artigos científicos, até porque os artigos científicos são de graça, estão aí disponíveis na internet, eles não são longos, normalmente eles devem ter aí entre 15 e 20 páginas no máximo, e dão uma ideia, inclusive até uma ideia mais atual sobre as discussões mais atuais do seu tema em evidência, no caso. Com relação a livros, né? Que livro escolher para determinados temas? Não adianta que você me pergunte quais são os livros. Os seus artigos científicos poderão lhe dizer qual é o livro que você deve comprar, ou pegar na biblioteca, ou mesmo pesquisar para ver se tem PDF no computador. Vai acontecer quando você consultar a bibliografia ou a referência bibliográfica. Ali você vai perceber, quando você conseguir pesquisar os seus artigos científicos naquela base Cielo, por exemplo, né? Você pode pesquisar o artigo científico na base, na Cielo, filtrando com todas as informações que você necessita, que o artigo seja em português, se você assim o desejar, que o artigo seja na área da educação, porque como esse tema é um tema bem amplo, ele pode ser assim, discutido em várias outras áreas, mas a área que é do seu interesse é na área da educação, né? Então você poderá filtrar o seu tema dentro das bases de estudos, justamente para você ter a noção de qual é o livro, porque cada um desses artigos produzidos, eles foram produzidos baseados em algum livro. Então, é a partir disso que você vai perceber qual é o livro ou quais são os livros, os autores que estão em evidências para este tema. Tudo bem? Porém, para facilitar a sua vida, né, já que é um tema que inclusive a gente já conhece, sabe, né, é muito utilizado na pedagogia, um dos autores ou uma das autoras que são de grande destaque é justamente a Kishimoto. Eu tenho esse livro aqui, Jogos e Brincadeiras, vai contar um pouco da história dos jogos e brincadeiras. É uma boa maneira de iniciar o seu artigo científico, né? Outra autora que pode ser uma boa é a Friedman. Brincar, Crescer e Aprender, tá vendo? E há muitos outros autores que vocês podem usar para embasarem os seus estudos, né? Bom, como eu prometi, agora quero orientar com relação ao resumo. O que é um resumo, então? Um resumo é uma comunicação acadêmica que visa
dar um panorama geral daquilo que foi produzido, né? As partes principais de um resumo são a introdução ao tema, o desenvolvimento desse tema com base nos objetivos, ou seja, a expressão dos objetivos do pesquisador, a metodologia utilizada para fazer essa pesquisa e os resultados obtidos. Na nossa próxima aula, então, vou falar um pouquinho com vocês sobre aqueles aspectos principais de o que fazer com o artigo depois que eu li. Então, para essa semana, eu aconselho que você vá procurando os seus temas nas bases confiáveis, faça suas leituras preliminares, faça suas anotações. É sempre importante, quando você estiver fazendo as leituras, que você grife, destaque as partes do texto que mais lhe interessam e que você acha que você vai utilizar na composição desse texto. Não se esqueça que o texto ele precisa ter uma contextualização, que pode ser história ou até contextualização legislativa. O que significa é que você pode se lançar à pesquisa de legislações que falem sobre o seu tema. Isso vai ser uma coisa muito boa, porque a gente precisa introduzir o seu tema e ir crescendo junto com ele, das bases, que são a história e a legislação, para a parte prática da coisa. Quero fazer um combinado importante com a turma N14. Você deverá, além de escolher o seu próprio tema, pensar nele na atualidade e pensar nele também na prática, de preferência, pensando já em alguém, alguma professora ou professor com quem você possa entrar em contato, porque eu vou ensinar para você técnicas e métodos de pesquisa para levantamento de dados por meio de entrevista. Uma das obrigatoriedades da sua pesquisa vai ser justamente se lançar às entrevistas, fazer entrevistas. Vou ensinar você a fazer entrevista, vou ensinar você a fazer um termo de consentimento esclarecido para as pessoas assinarem, e você coletará essas informações com certeza. Tudo bem? Espero que você tenha apreciado essa primeira aula e saiba que em breve nos encontraremos aí para uma aula mais aprofundada, mais detalhada sobre o passo a passo do seu trabalho. Desejo a você um excelente fim de semana e aquele abraço. Tchau!